Que às vezes a pessoa tá aqui assistindo e fala, ai, vi no diagnóstico do TikTok. Não, o que é mais garantido pra, sei lá, alguma mãe que tá assistindo ou um pai que tá assistindo, pra olhar e falar assim, puta, vou levar ele num neurologista, né? Neuropediatra, e tal. Né? Então, é o seguinte, a primeira recomendação que eu faço, assim, cara, vai lá e vê a carteira de vacinação, porque ela é muito boa. Ela tem ali os marcos do desenvolvimento certinho do que ele tem que fazer em cada momento. Então, o atraso na fala é, assim, o que acaba a gente observando mais, né? Porque o indivíduo tem um período que ele deve falar, e aí, qual que é o problema? Toma muito cuidado para ir num médico que não entenda do assunto, porque essa história de, menina é assim mesmo, não fica neurótica, cada um tem seu tempo, isso não existe. Isso é tipo década de 80, né? Então precisa ir num médico bom, a gente sabe que é difícil no Brasil ter acesso e tal, mas enfim. Acompanhe a carteira de vacinação, aí principalmente fala, atenção compartilhada, isso, por exemplo, se o indivíduo tem 11 meses e ele não faz, a probabilidade é mais de 80% de ter autismo, se ele não fizer atenção compartilhada. Outros sinais que podem ser importantes, se o indivíduo andar na ponta do pé, todas essas coisas que eu tô falando podem ser sinal de outra coisa, não quer dizer necessariamente que é autismo. Mas são comuns, pequenos indícios. Isso. Então, o indivíduo andar na ponta do pé, o indivíduo, quando você põe perto de criança, ele não ir brincar junto com as crianças, não compartilhar, ele ter alterações de humor muito fortes, assim, uns comportamentos, um transtorno de humor muito forte de vez em quando, né, que podem ser interpretados como birra ou como crise. Pois é, acho que esse é o maior, assim, que as pessoas ficam na dúvida, né? Porque a gente está numa era de muita informação e muita desinformação, né? E aí vem aquela coisa assim, meu filho tá fazendo birra, então ele tem autismo. Não necessariamente. Qual que é a diferença? Então? Não, toda criança faz birra, né? Você não tem uma criança que não faça. Acontece que nas crianças com autismo, como ela tem uma dificuldade de comunicação, essas birras, em geral, elas são mais duradouras e elas são mais intensas. Mas não tem um birrômetro para você botar, não, essa aqui é a birra de autismo, essa aqui é a birra que não é de autismo. Então, o que a gente vai observar é o quanto que isso é persistente e quanto que prejudica a qualidade de vida dele. Aí a gente vai fazer uma análise. Só que não tem exame para dar positivo ou negativo. Então, tem que ir no neuropediatra, em geral, ele vai pedir a avaliação de fono, de psicóloga, de TO, para ele poder fechar um diagnóstico. Tá. Falando de desinformação agora. Muita gente fala, porque a vacina fez o meu filho ficar autista. A gente está vendo uma série de desinformação acontecendo. Mas seria legal você falar um pouquinho sobre isso, assim, porque eu acho que você se especializou muito nesse assunto, porque você, digamos, é uma voz. Muita gente deve ter ido para você. Meu filho tem autismo porque meu filho, sei lá, comeu chocolate, umas coisas erradas que aparecem. Conta um pouquinho disso. Cara, o negócio da vacina, isso aí foi uma picaretagem bem específica. É um cara chamado Andrew Wakefield, um inglês, que ele publicou um artigo na revista Lancet, tipo uma puta revista, uma das melhores do mundo, dizendo que havia uma relação entre a vacina tríplice e o autismo. E aí, o que ele disse? Ele falou o seguinte, teve uma opção de crianças que veio para mim, que teve o sintoma logo depois da vacina, a gente abriu o intestino, viu que tinha traços da vacina no intestino, então a gente viu que tinha uma relação aqui, e aí a gente estabeleceu essa relação. Aí descobriu-se um monte de coisa depois, né? O tempo foi passando. Primeiro, as crianças não foram até ele. Um grupo de advogado que queria processar é que agenciou ele e mandou as crianças. As crianças não tiveram os sintomas depois da vacina, logo depois. Algumas tiveram muito tempo depois, outras tiveram antes. Terceiro, quando abriu o intestino, não tinha nada lá. O cara que abriu, não foi ele, era o assistente de pesquisa. Ele mandou um relatório dizendo que não tem nada no intestino. Ele que fraudou, que forjou os dados, era tudo mentira. E publicou os dados tudo fraudados lá. E quarto, ele tinha uma outra vacina que ele tinha patenteado, que ele queria vender. E quinto, aqui é difícil para o público brasileiro, que é uma coisa mais técnica, né? É uma coisa muito da Europa, que ele recebeu propina do grupo de advogados. Que propina é uma coisa que tem muito na Inglaterra, na Europa. E lá ele recebeu uma grana violenta para poder fazer esse artigo para a banca de advogados poder processar a vacina. Puta merda. Entendeu? Foi uma máfia, basicamente. Depois o artigo foi retratado, foi tirado, mas aí ficou. E aí vira e mexe e volta por conta de política, porque as pessoas... Querem desinformar. Querem desinformar. Pelos seus interesses pessoais. Que louco, então. Isso que aconteceu recentemente, né? Aí a política fez voltar à tona. Então, tirando essa parte de fake news, vamos falar da parte do fato, assim. Muita gente deve ter dúvida. Tô falando aqui com o pessoal aqui que fala, porra, será que meu filho é autista? Será que minha filha... A cada 36, né, você falou, né? A cada 36 pessoas, uma sei lá, às vezes, não sei o quê, o meu fala, o meu atrasado na fala, o meu não sei o quê. O que fazer?
Seu filho é autista. Descobrimos que seu filho é autista. Puta, o cara foi lá... A primeira coisa que você tem que fazer no caso que você me falou é ir num pediatra, né? O ideal seria que os pediatras fizessem, mas em geral o neuropediatra que acaba fazendo. Mas o pediatra ele já saca, né? Se ele for bom... Se ele for bom, sim. Se ele for bom, a fono vai sacar? Se ela for boa, sim. Se ela manjar do assunto, sim. Tem muitas que trabalham com isso, né? Tá. Que seja, descobriu que o seu filho é autista, o que fazer? O que precisa fazer é uma intervenção, principalmente uma intervenção que a gente chama de intervenção baseada em aba, né? Então, um analista do comportamento faz uma avaliação e escreve um plano para intervir, para apoiar aquele indivíduo naquilo que ele não apresentar em termos de comportamento. A gente está dando um exemplo aqui do bullying, né? Então, a gente faria ali uma intervenção com base em habilidades sociais, entender quais são as habilidades que ele precisa. Na escola, a escola também precisa fazer a mesma coisa, fazer a avaliação daquele indivíduo, escrever um plano para esse indivíduo, né? Para a educação inclusiva. Então, a gente faz esse plano dessa intervenção baseado em aba e começa a fazer a intervenção. Quem faz a intervenção, em geral, é o que a gente chama de acompanhante terapêutico. Agora, tem outras intervenções que podem apoiar essa, tipo terapia cognitivo-comportamental, para depressão, ansiedade, se for o caso, musicoterapia, que é muito legal para várias coisas. Tem a integração sensorial de ERS, que é com um terapeuta ocupacional para casos de transtorno sensorial. Queria fazer uma pergunta. Vai. O seu filho, qual grau que é? 3. Nível 3. 3, que é um grau alto. Isso, Ele tem quantos anos? Ele tem 15 anos. 15 anos. Assim, você como pai, o que você pensa, até para pais que estão assistindo, que têm filhos autistas, sobre o futuro dele, né? Como é que vai ser o futuro dele? Como ele vai conseguir lidar? Legal. Ele consegue ter uma independência? Ele vai ter que sempre depender de alguém? O dia que você não tiver mais aqui, ele ainda vai estar vivo? Como é que funciona essa questão? Sabe qual é o direito que os pais mais querem, mais lutam, pelo qual eles mais sofrem? A gente diz que é o direito de morrer. Porque é muito angustiante você ter um filho com um autismo nível 3, nível severo, e você não saber o que vai acontecer quando você morrer. Por quê? Porque você não sabe se vai ter alguém que vai cuidar deles, mesmo que a família tenha grana. Tudo bem, vamos imaginar que ela tenha grana, mas onde? Como que vai ser cuidado? Porque não existe nem essa possibilidade de algum lugar que faça um bom trabalho. Isso existe em outros países, mas não no Brasil. Então, a gente precisa garantir duas coisas. Primeiro, é garantir o máximo de autonomia possível. Aí existem muitos processos para ensinar, né? A terapia ABA, ela tem várias ferramentas para ensinar o máximo de autonomia possível. Então ele pode aprender, por exemplo, essa semana ele aprendeu a guardar umas vasilhas no armário, aprendeu a lavar algumas outras vasilhas que ele não sabia. Então, todo dia é dia de aprendizado. Todo dia ele aprende alguma coisa e esse aprendizado está vinculado à sua autonomia. Mas ele não vai ter toda a autonomia, por exemplo, a autonomia para fazer negócios, né? Não tem como para comprar comida, para poder para lidar com gente maliciosa. Para lidar com gente maliciosa. Então, a gente precisa ter um serviço para isso. Então, existem muito poucos, mesmo particulares, e a gente tem lutado muito para que isso tenha também em nível público, porque a grande maioria é uma população vulnerável. Deveria ter. E também para você garantir que tenha um controle, porque vamos imaginar, você tem todo o dinheiro, você morre, deixou o meu filho. Quem garante que aquele dinheiro vai ser utilizado para esse indivíduo ser cuidado? Né? Depois que você morreu, já era. Então você precisa ter mecanismos para olhar para esses indivíduos mais severos. Então a gente hoje não tem isso no Brasil e a gente tem lutado para construir isso. E tem uma geração de pais, de indivíduos que já são adultos, que lutam muito e que estão muito sob esse título, inclusive, de direito de morrer.